Boa noite, igreja, paz do Senhor, irmãos, vamos nos colocar de pé. Boa noite você que está em casa, que nos assiste, que Deus abençoe vocês, que Deus derrame da graça e da paz, da misericórdia dele sobre cada um de nós, que a paz esteja no meio da igreja nessa noite. Sejam bem-vindos, de estar na casa do Senhor, louvando, cantando, buscando a presença do Senhor essa noite, porque em João 8,32 diz que Deus amou o mundo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o amor de Deus é esse, está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Que Deus nos abençoe essa noite, que essa palavra, o qual vai ser pregada, vai ser anunciada, nos alimente e nos cure essa noite, nos trate essa noite. Aquele que está com medo, aquele que está ansioso, aquele que está com algum problema de enfermidade na família, creia essa noite. Vamos unir nossa fé essa noite, vamos buscar o Senhor, vamos louvar o Senhor junto com os nossos irmãos que estão prontos para adorar o Senhor, e que Deus nos abençoe. Vamos orar essa noite, vamos colocar nossa fé em oração essa noite. Pai, nós te adoramos, nós buscamos a tua presença essa noite, Jesus. Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Derrama da tua graça, da tua paz, da tua misericórdia, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos deu vida hoje, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu essa oportunidade de te adorar, unirmos a nossa fé com os nossos irmãos. Nós te glorificamos, Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Nos enche essa noite, fala comigo, fala com meus irmãos, através da tua palavra, da mensagem essa noite, que sejamos alimentados por o teu Espírito, Jesus. Enche esse lugar da tua paz, do teu amor. Aqueles irmãos que nos assistem, Pai, visita a casa deles, derrama do teu amor, do teu Espírito, Pai. Acampa teus anjos em cada lar, abençoando, sustentando os nossos irmãos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te aplaudimos, Pai, como igreja. Aleluia. O Senhor é santo, Ele está neste lugar. Vamos exaltar o nome dEle agora, em nome de Jesus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Te exaltamos, Senhor. Te ver, Deus, abra meus olhos.
isso, Senhor. Santo, tu és santo, aleluia, estás aqui. 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 Está aqui, o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos tua face contemplar. Está aqui, Deus fiel e glorioso. Nos rendemos, nos prostramos a Jesus. Revela-te a nós. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali eu te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chegue. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, guia-me, para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chegue. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, guia-me, para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chegues. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, na tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Ah, Senhor, nós te adoramos nesta noite, Senhor. Tu és Ao teu nome nós clamamos, Pai. Ao teu nome nós bendizemos nesta noite, Senhor. Ah, Senhor, nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Nós buscamos a tua presença. Nós buscamos a tua face nesta noite, Senhor. Nós queremos mais de ti, da tua vida, da tua graça. Nós nos humilhamos diante de ti, Senhor. Nós nos curvamos diante da tua grandeza. Nós precisamos tanto de ti, Senhor. Por isso nos reunimos aqui nesta noite. Queremos ser guiados por ti, guiados pelo teu Espírito. Queremos andar sobre a luz da tua palavra que nos conforta, tua palavra que nos fortalece, tua palavra que lança luz sobre os nossos corações. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Toda glória, toda honra, todo poder, todo louvor pertence a ti. Que os teus céus se abram sobre a igreja, que o teu reino prevaleça, que a tua vontade prevaleça. Todo poder e autoridade pertence a ti. Que todo joelho se dobre diante da tua grandeza, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus. E ao teu nome nós louvamos. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus. nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu.
sempre toda glória, toda honra e todo louvor. E te aplaudimos, Pai querido. Aleluia! Glória ao Senhor nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus te abençoe em casa também. Você que nos assiste, quero te dizer que Deus possa tocar a tua vida nessa noite. Você possa estar curtindo este culto também, culto da família, compartilhando esta live, esta reunião, e certamente fará diferença na vida de uma pessoa. Amém? Vocês podem sentar. Glória ao Senhor. Queremos dar os nossos avisos rapidinho. Sabe, a vida muitas vezes se apresenta para nós como uma fornalha. Pastor, como assim uma fornalha? Como um grande forno industrial, onde se derrete o minério, o ferro. São aqueles momentos em que parece que tudo vai acabar em nossas vidas. Aqueles momentos que nos sentimos aflitos. Aqueles momentos parece que tudo dá errado. Nos sentimos fracos, oprimidos, impotentes diante da dor, diante da separação, diante da angústia. São momentos assim, exatamente assim, que muitas vezes nos sentimos, como se estivéssemos próximos de entrar numa grande fornalha, aonde então o fim chega e tudo acaba. É isso mesmo. Para muitas vezes parece que é o fim. Para muitos parece que não há mais solução, não há mais como tocar a vida, não há mais como sonhar, não há mais como projetar a vida. Assim nós nos sentimos muitas vezes. Parece que tudo desaba sobre nós. E então o que resta é o fim. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Para aquele que crê em Cristo, para aquele que entrega a sua vida a Cristo, para aquele que abre o seu coração e deixa a palavra de Deus entrar no coração, gerar fé e vida, para esse não há fim. Por quê, pastor? O Espírito eterno de Deus habita na vida do crente. O Deus eterno habita na vida daquele que aceita Cristo, se sujeita a Cristo, confia em Cristo. Na eternidade não há fim. É isso que nós queremos falar rapidamente um pouquinho nesta noite. É isto que eu quero compartilhar contigo aqui e em casa nesta noite. Amém? Rapidinho os nossos avisos. Nós não teremos nosso culto presencial ainda nas terças. Estaremos então com a nossa live na terça-feira. As demais atividades da igreja também nesse primeiro momento estão canceladas. Próximo final de semana já, Santa Ceia do Senhor. Teremos culto presencial, respeitando todos os protocolos, com limite de pessoas, colocando os nossos links de inscrição nas nossas redes sociais, onde você vai poder estar se inscrevendo para participar dos cultos de Santa Ceia. Amém? Então fique atento, estaremos avisando nos grupos da igreja, nas nossas redes sociais, de como vai funcionar a Santa Ceia do Senhor no próximo sábado. Quero também desde já agradecer pelas palavras de carinho, de conforto. A grande maioria sabe que eu tive uma perca esse final de semana, perdi minha irmã essa semana que se passou, uma perca grande. Nós seguimos confiando no Senhor, seguimos crendo no Deus eterno. Amém? Obrigado a todos. Também nessa noite eu quero te convidar a ofertar, contribuir, que você possa estar contribuindo com alegria
e liberdade. Quero orar e consagrar cada oferta ao Senhor nesta noite. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que Tu faz, por tudo que Tu tens feito. Nós oramos nesta noite, Senhor, por aquele que necessita de um emprego, por aquele, Senhor, que enfrenta um desafio nesta área também financeira. Estende a Tua mão, socorre, supre as necessidades do Teu povo. Abre as portas para aquele que precisa de emprego, de uma oportunidade. Oramos e consagramos cada oferta e cada contribuição a Ti, Pai. No nome de Jesus, amém, amém. Aquele que vai contribuir aqui nessa noite, você pode levantar, fazer a tua contribuição, a tua oferta, com alegria e com liberdade. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado à equipe aqui em cima. Gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Você pode estar abrindo a tua Bíblia então no capítulo 3 do livro de Daniel. Deixa a tua Bíblia aberta por um instante aí. Sabe, as tragédias, o caos, a violência, a insegurança, essa mortandade de pessoas nos dias de hoje, as más notícias, os dias difíceis que vivemos fazem deste mundo um lugar assustador, fazem deste mundo algo sem controle, um mundo sem controle. As pessoas se perguntam: onde está Deus? Onde está o Senhor? Outros, diante do desespero, da dor, do sofrimento, eles dizem: é o fim. O que fazer diante de tanta morte? O que fazer diante de tanta insegurança, de tantas notícias ruins? Para muitos é o fim. Para muitos não há mais o que fazer. Ah, meu irmão e minha irmã, quando nós chegamos aí no livro de Daniel, nós encontramos um relato, uma história que nos inspira fé, confiança e perseverança. Um relato dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente. Um relato, uma história que nos inspira a confiar em Deus, a crer que Deus está no controle de todas as coisas, a colocar a nossa vida na presença do Senhor e confiar na Sua palavra, e confiar na Sua presença, na Sua bondade, na Sua graça e na Sua misericórdia. Mesmo que as circunstâncias ao nosso redor digam que não, mesmo que haja desafios, mesmo que pareça que nós estamos prestes a entrar numa fornalha aonde o fim se aproxima e tudo acabe, nós precisamos continuar confiando no Senhor e na Sua palavra. Pois bem, aí no capítulo 3 nós encontramos esta história, este relato que nos inspira a esperar em Deus, confiar em Deus e na Sua palavra. Ah, meu irmão e minha irmã, quando nós nos posicionamos em Cristo, quando nós confiamos em Cristo, quando nós colocamos o nosso coração na presença de Deus, quando nós realmente nos entregamos ao Senhor,
quando nós invocamos e pedimos para que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas, nós podemos ter a certeza que não há fim para nós. É isso mesmo que você ouviu. Quando nós confiamos em Cristo, quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, podemos ter certeza que não há fim para nós. Ainda que tudo diga não, ainda que venhamos perder pessoas ao nosso redor, ainda que venhamos ver esse caos, ainda que venhamos a ver a violência, as tragédias, as más notícias, queridos amigos, partindo desse mundo sem explicação, podemos ter certeza que não é o fim. Ah, meu irmão e minha irmã, para o homem de Deus, a mulher de Deus, para aquele que coloca a sua vida em Cristo, para aquele que confessa Jesus como Senhor da sua vida, para aquele que decide colocar a sua vida na presença de Deus e seguir uma vida de fé, olhando para a cruz, confiando no Senhor, se sujeitando ao seu poder, à sua autoridade, não há fim. Não há fim. Por quê, pastor? O Espírito eterno de Deus habita na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, do crente no Senhor. O Deus eterno está em nós. Na eternidade não há fim. Veja o texto aí no capítulo 3. O texto inicia dizendo: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Atenção, gente. O rei ordena, decreta, aliás, está aqui uma palavra que nós temos ouvido muito nos dias de hoje: decreto. Isso mesmo. O rei ordena, o rei aqui então decreta que todos os povos adorem, se prostrem, se curvem, venerem a estátua, a imagem de ouro. Esse era o decreto, essa era a ordem a todos os povos, aos oficiais do rei, as nações. Essa era a ordem: que se prostrassem diante da imagem, que cultuassem a estátua, a imagem, que se curvassem diante da imagem. Mas atenção novamente, chega a notícia ao rei que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram diante da imagem, não quiseram se curvar diante da imagem de ouro, não quiseram cultuar a imagem de ouro.
Veja o que o texto segue dizendo no verso 10 agora. O Senhor, ó Rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citra, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó Rei, pôs como administradores da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó Rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Veja, o texto ainda segue dizendo no verso 13: então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ah, meu irmão e minha irmã, mesmo diante da ameaça, mesmo diante da opressão, os três jovens aqui não se prostram diante desta imagem, diante dessa estátua de ouro. Mesmo diante desta pressão, eles não cedem, eles permanecem fiel ao seu Deus, eles não negociam a sua fé, eles continuam firmes. Atenção, não negocie a tua fé. O mundo, o sistema, as pressões da vida muitas vezes nos levam ou nos induzem a negociar a fé. Isto é um perigo. Isto é um perigo. Nós podemos muitas vezes não estar nos dando por conta e negociando a nossa fé. Oh, meu irmão e minha irmã, a vida muitas vezes nos pressiona. Não são poucas vezes que eu e você muitas vezes estamos diante de uma fornalha, de um momento parece que não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução, parece que é o fim, parece que não há mais o que fazer, parece que não há mais como prosseguir adiante. São notícias ruins, são pessoas queridas ao nosso redor que estão partindo desse mundo, são desafios, a terra está um caos, a terra está aflita, há um vale de lágrimas nesse mundo, há desespero, dor e sofrimento.
E nós, a igreja, não podemos negociar a nossa fé, ainda que haja pressão neste mundo. Deixa eu te dizer algo: o maligno trabalha muitas vezes para que eu e você, diante das pressões da vida, das fornalhas de fogo da vida, venhamos a ceder, venhamos a retroceder, venhamos a negociar a nossa fé. Mas nós precisamos tomar posição, nós precisamos nos posicionar. Esses 3 jovens aqui agora, eles se posicionam. Nós estamos vivendo dias que é necessário se posicionar. Você não pode ficar nas trevas e na luz. Não há como você viver nos dois âmbitos ao mesmo tempo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. É necessário tomar uma posição de fé. Os dias são maus, são dias difíceis, são dias de incerteza, são dias difíceis que para muitos parece ser o fim. Deixa eu te dizer algo: ainda que a morte venha se apresentar para nós, ela será o último inimigo a ser derrotado. E mesmo que ela se apresente, ainda não há, ou melhor, não é o fim. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus, o Espírito eterno de Deus, o Deus eterno habita no coração daquele que crê em Cristo. O Espírito da eternidade, o Espírito de Deus está em nós. A vida de Deus está em nós. Na eternidade não há fim. Isso mesmo. Mesmo diante das fornalhas da vida, das pressões, dos desafios, das dificuldades, mesmo que a dor se apresente para ti, para mim, mesmo que uma enfermidade venha se apresentar para nós, mesmo que até a morte se apresente, creia, não é o fim. Creia nisso, não é o fim, porque o nosso Deus é um Deus eterno, e na eternidade não há fim. Por isso é necessário, mais do que nunca nos dias de hoje, eu e você nos posicionar, não negociar a nossa fé, não nos intimidar diante das fornalhas da vida, das pressões, dos problemas, das más notícias, dos desafios. Há muito engano por aí. Sabe, esses 3 jovens, eles tinham tudo para dar uma desculpa e se curvar diante desta imagem. Eles poderiam dizer: não, Deus conhece o nosso coração, vamos se prostrar aqui, mas o nosso coração é do Senhor. Eles poderiam dizer: não, a gente, somos pessoas de confiança do Rei, a gente se prostra para ficar tudo bem, mas nós somos do Senhor. Cuidado com isso. É isso mesmo, cuidado com isso. Isso é um perigo. Por quê, pastor? Porque onde está a tua confiança em Deus? Diante da fornalha, eles não abriram mão do temor de Deus. Eles não abriram a mão da sua fé em Deus. Ainda que estivesse sendo levado para o fogo, para a fornalha, eles ficaram firmes. Veja o que eles dizem aí no verso 18: e mesmo que nosso Deus, e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eles confrontam o rei. Eles dizem: nós vamos continuar confiando no nosso Deus, mesmo que Ele não nos socorra, mesmo que Ele não nos livre dessa fornalha, nós vamos permanecer firme. Como que eu posso dizer que eu amo o Senhor, que eu confio na sua palavra, e no momento do desafio, no momento que a fornalha se apresenta, então eu me curvo diante de uma pressão,
eu cedo e digo que Deus conhece o meu coração. Cuidado, cuidado. Nós não podemos negociar a nossa fidelidade a Deus. Nós precisamos permanecer firme. Nós precisamos nos posicionar. Nós temos que ter cuidado com este ensino, com este jargão. Deus conhece o meu coração. E sair abrindo mão do temor de Deus, saindo por aí, talvez cedendo e negociando com este mundo, achando que estamos agradando a Deus. Cuidado, cuidado. Não negocie a tua fé. Não abra mão da tua fé. Tome posição. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de ficarmos firmes em Cristo e na sua palavra. Eles teriam tudo para se desculpar e se prostrar diante desta imagem, desta estátua, mas eles permaneceram firmes. Eles não abriram mão do temor de Deus, da sua confiança no Senhor. Veja o que o texto vai seguir dizendo. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha ardente. Essa era a ordem do rei: jogar os 3 jovens no fogo, por não se curvar diante da sua estátua, da sua imagem. Esse era o decreto do rei, a ordem do rei. Havia uma fúria de Nabucodonosor, uma ira contra aquele que não se prostrasse diante da sua imagem, diante da sua estátua. Ainda assim, Sadraque, Mesaque e Abednego não abriram mão da sua fé, permaneceram firmes, fiéis ao seu Deus, manteram a sua fé. Meu irmão e minha irmã, o verso 24 vai seguir dizendo: em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eu mandei vocês colocarem 3 na fornalha. Essa era a minha ordem. Não eram 3 os que eu mandei colocarem no fogo? O texto vai seguir dizendo: eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Meu irmão e minha irmã, o rei está espantado agora. Agora ele vê uma 4ª pessoa na fornalha. Eram 3, mas ele vê 4 pessoas na fornalha. O rei está impactado. Então ele vê andando no meio do fogo sem sofrer dano algum 4 pessoas. Esta 4ª pessoa com um aspecto de um Deus. Meu irmão e minha irmã, a presença de Deus estava com os 3 jovens. Era a presença de Deus que estava com os 3 jovens. Deixa eu te dizer uma coisa: creia nesta noite, Deus está contigo, Deus está comigo. Ele prometeu estar todos os dias conosco, ainda que a vida te pressione, ainda que haja sofrimento e dor, ainda que haja perseguição, ainda que haja uma enfermidade e até mesmo a morte se apresente. Não é o fim, Deus está conosco.
conosco. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele está no controle. O texto vai dizer: não sofreram nenhum dano. Deixa eu te dizer algo: todos estamos no barco da vida, mas se Cristo estiver no controle, se os nossos olhos estiverem no Senhor, se nós dermos valor e crer no poder da obra da cruz, no poder do sangue, se nós pudermos e continuarmos colocando a nossa esperança em Cristo, nós vamos ter a certeza que Ele vai seguir esta jornada conosco. Confie e creia. Ainda que haja ventania, tempestade, ainda que as fornalhas da vida se apresentem, se você confiar, se você perseverar, não vai haver dano. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no fogo, nenhum dano aconteceu a eles, nenhum dano aconteceu a eles. O texto segue dizendo: então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder sobre o corpo destes homens. Oh, meu irmão e minha irmã, isso para mim é tremendo. O fogo não teve poder contra estes homens, não pôde destruir. Se você confiar em Cristo, mesmo diante dos teus desafios, se você perseverar, ainda que a fornalha se apresente para ti, ou melhor, ainda que a vida te apresente momentos onde você se encontra numa espécie de fornalha, onde há fogo, onde pareça que não vai ter jeito, onde pareça que tudo vai acabar, que é o fim, creia que não vai haver dano. Creia que vai haver esperança, que vai haver salvação. Ah, meu irmão, nenhum dano aconteceu a eles. O fogo não teve poder sobre a vida dele. É nas horas mais difíceis da vida que Deus está conosco. Creia nisso. É nas horas mais difíceis da vida que Deus está conosco, que parece que o nosso barco vai afundar, que parece que não vai ter jeito, eu vou ter que entrar nesta fornalha. É nas horas mais cruéis da vida que Deus vai estar conosco e dano algum vai acontecer. Ah, pastor, tudo bem, muito lindo isso, mas como explicar uma pessoa querida que morre? As pessoas que estão morrendo, que nós amamos. Como explicar isto, pastor? Nem tudo nós vamos ter explicação. E isto, de uma certa forma, é bênção. Imagina se nós tivéssemos resposta para tudo. Talvez a soberba e o orgulho poderiam nos tomar, e já não confiaríamos mais em Deus tanto. Mas ainda que aquelas pessoas que nós amamos, queridos nossos, amigos, familiares, estejam partindo desta vida, não é o fim. Creia nisso, não é o fim. Por quê, pastor? Porque o Espírito da eternidade, o Espírito de Deus habita na vida daquele que crê em Cristo. O Deus eterno, a vida de Deus está sobre a vida daquele que se entrega a Cristo. Na eternidade não há fim. E aquele que parte deste mundo não há fim para ele.
E quando as trombetas tocarem, aqueles que partiram desta vida, aqueles que morreram, eles ouvirão a voz do Senhor e levantarão dos seus túmulos para estar para sempre com o Senhor. Aqueles que morreram em Cristo, que confiaram em Cristo, que perseveraram na fé, que se entregaram para Cristo, que combateram um bom combate, que guardaram a fé, esses estarão para sempre com o Senhor. Aqueles que mesmo diante das lágrimas, das dores, mesmo diante das fornalhas da vida, eles não negociaram a sua fé, eles se posicionaram. Eles disseram como esses 3 jovens: ainda que o nosso Deus não nos salve, ainda que Ele não nos cure, nós não vamos nos prostrar a esse mundo, não vamos nos render. Que fé desses 3 jovens, jogados no fogo, sob uma pressão do rei. Eles preferiram ir para o fogo e não abrir mão da sua fé. Eu não sei para você que me assiste, vocês aqui, mas para mim isto é tremendo. Não negociar a nossa fé, ainda que as circunstâncias da vida mostrem tudo o contrário. Não negociar a fé, ainda que as circunstâncias se mostrem totalmente contrárias, e ainda que a morte se apresente. Isso para mim é muito forte, mas para isso eu preciso me posicionar, depender de Deus, necessitar todos os dias da presença de Deus, e não sermos enganados, porque é uma das coisas que o diabo trabalha o tempo todo, é para que a nossa fé se corrompa, para que o nosso coração se engane, e nós venhamos a negociar a nossa esperança em Cristo, a nossa fé em Cristo. Nós precisamos ter cuidado, até mesmo nesse momento de congregar. Às vezes nós caímos naquele engano de dizer: não, vou deixar meu lugar para outro, tem gente que precisa mais que eu. Cuidado, é um privilégio estarmos na presença de Deus. Nos dias de hoje é um privilégio estar congregando num lugar como esse, ouvindo louvor, adorando o Senhor, prestando culto a Deus. Isso é um privilégio. Enquanto pessoas querem um pouco de ar lá numa UPA, num hospital, numa UTI, enquanto pessoas estão com medo da morte, você está aqui adorando o Senhor. Você está aqui tendo esta oportunidade de adorar a Deus. Por isso, nós precisamos ter cuidado com alguns pensamentos. O outro precisa mais que eu, mas como isso? Como? De Deus todos somos necessitados. Eu necessito desta palavra de poder, do evangelho da salvação, da vida de Deus, do poder do Espírito Santo, da presença de Deus. Você precisa de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade, principalmente em tempos difíceis, perder a oportunidade de estar adorando a Deus num lugar como esse, totalmente seguro. Os irmãos estão aqui, estão 3 metros, acho eu aqui, de distância um dos outros, adorando a Deus e se posicionando na fé. É isso aí, é tempo de tomarmos posição. Vivemos um tempo em que nós vamos precisar tomar uma posição de fé, e muito cuidado para não cairmos em enganos
e ciladas do diabo. Sadraque, Mesaque e Abednego não abriram mão do temor de Deus, não abriram mão da sua fé, permaneceram fiel. Ah, meu irmão, Deus está conosco como esteve com eles. Deus está conosco como esteve com eles. Ainda que você esteja numa espécie de fornalha de fogo, ainda que você esteja cansado, ainda que haja enfermidade, Deus está conosco. Ainda que tu não entenda o porquê do sofrimento, ainda que tu não entenda o porquê de tanta notícia ruim, de tanta insegurança, ainda que tu não entenda o porquê desse caos, Deus está conosco. Deus eterno, Deus da glória, o Cristo ressurreto está conosco com a sua igreja, o Deus eterno. E quando eu confio e creio nele, não há fim para mim. Quando você confia, crê em Deus, ama a Deus, se sujeita a Deus e a sua palavra, não há fim para ti também. Isso mesmo, não há fim. E eu preciso repetir de novo: ainda que a morte se apresente, não há fim. Pelo contrário, há um recomeço. E um dia nós teremos esse privilégio de estar na presença do nosso Deus, diante do Senhor, louvando e adorando ao Deus da eternidade, sem fim. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te fortaleça nesta noite. Não esqueça que Deus está contigo, Deus está conosco. O Deus eterno, o Cristo eterno está comigo e contigo. Pastor, ainda que haja fornalha, sim. Ainda que eu veja tanta notícia ruim, sim. Explicação, não queira saber tudo. Apenas confie. Apenas confie e verás a glória de Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu amor, tua presença, tua graça. Te louvamos, Pai, te adoramos, Senhor. Te engrandecemos, Senhor. Tu estás conosco, Senhor. Tu és o Deus eterno, Pai. A tua vida está sobre a igreja. Senhor, nos humilhamos diante de ti, confiamos em ti. Tu és eterno, Pai. Senhor, na eternidade não há fim. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos nesta noite. Eu abençoo a igreja, eu abençoo os irmãos, eu abençoo esta família que me assiste agora em casa. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Meu irmão, Deus está contigo, Deus te fortalece, te encoraja nesta noite. Aleluia, glória ao Senhor, aleluia.